Olá, 18 horas, quarta-feira, começando aqui a nossa live de quarta, né? Hoje a gente vai ter uma convidada muito querida, que é a Sônia Rosa, uma escritora. Tudo bom, Jonatas? Como é que tá por aí, né? Tudo certinho. A gente vai ter aqui a Sônia, né? A gente vai falar sobre a representatividade negra na literatura, entre os afetos, que foi um título, né, que a Sônia escolheu, né, para a gente falar, porque ela é uma pessoa de muitos afetos, né? Ela é uma pessoa muito querida, assim, muito amorosa na conversa com seus amigos, muito amorosa na conversa com todas as pessoas, né? Muito amorosa nos seus escritos. Deixa eu colocar, não sei se ela já entrou, peraí só um instantinho. Ainda não. Vamos esperar ela entrar então, a Sônia, para eu colocar ela aqui na conversa com a gente, né? Eu vou apresentar a Sônia, eu vou até fazer aqui uma leitura, vocês me permitam fazer isso, exatamente como ela se apresentou, né? Como ela gostaria de ser apresentada, né? A Sônia, ela é mestra em relações étnico-raciais pelo Cefet aqui no Rio. Ela é pedagoga, ela é escritora. A Sônia tem mais de 50 livros publicados, tá? Esse ano ela está comemorando 25 anos publicando, né? Ela está comemorando 25, eu estou comemorando 28, né? Estamos aí bem pertinho uma da outra, né? Ela estreou com o Menino Nito, né? Foi o primeiro livro dela, o livro de estreia dela, 25 anos atrás. Ela já tem livros publicados na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, em Angola, na Galícia, enfim, muitos lugares. A Sônia tem 9 bibliotecas escolares batizadas com o nome dela. Isso é uma coisa muito bacana, né? Eu já tive essa alegria, né, de ter algumas bibliotecas com o meu nome, e realmente é muito bacana quando isso acontece, é muito bom, é uma homenagem em vida, né? Porque não é a gente está depois, né, que a pessoa morre e tem várias homenagens para ela, não, é uma homenagem em vida. E com certeza, deixa eu ver se ela está me mandando alguma mensagem aqui em algum lugar. Ainda não. Deixa eu chamar ela para entrar aqui, que ela ainda não está aqui na nossa conversa. Deixa eu ver se Sônia já chegou. Não estou vendo. Sônia ainda não chegou, né? Então, enquanto ela não chega, a gente vai falando, né? A importância que tem a gente pensar toda a representatividade, né, dos livros com uma representatividade negra na literatura para a infância e para jovens. Isso é fundamental, né? Anos atrás, isso quase não era visto, né? Se era visto, de que forma era visto, e a importância de momentos que fazem essa transição, né? De momentos como uma lei que vem colocando a exigência de livros com a temática africana dentro das escolas, como isso é importante, né? A Sônia vai falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, porque ela estudou para isso, ela fez um mestrado nessa área, né? Então ela tem toda uma possibilidade. Estou aqui vendo o que aconteceu com ela, só um instantinho. Deixa eu perguntar para ela o que aconteceu, que ela não está conseguindo entrar. Só um instantinho, gente. Né, que eu não vi Sônia chegar ainda. E aí é muito curioso, assim, eu fico pensando, né, na minha literatura, né, que esse pensar a representatividade negra na literatura, como se diz hoje em dia, não é o meu lugar de fala. Mas não é porque não é o meu lugar de fala que eu não posso trazer essa reflexão para dentro da minha obra e para dentro, né, de tudo aquilo que eu produzo. Então, alguns anos atrás, eu me recordo de que eu conversava com uma editora e ela dizia: Ana, ou o autor tem essa consciência e vai escrever sobre isso, ou o ilustrador
vai colocar na imagem, né? Então isso é uma coisa que eu sempre pedi para os ilustradores que trabalham com meus livros, que posso não ter um personagem negro no texto, mas ele vai ter na ilustração, né? Naquele contexto todo, é algo que eu tenho pedido para os ilustradores trazerem cada vez mais. E aí eu conversava com essa editora, né, que eu gostaria muito de ter um livro que o personagem fosse negro, mas que eu não precisasse falar isso no texto. Então eu me recordo que eu brifei para a ilustradora o que eu queria. É um livro até que ele está fora do mercado, que é A Fada Bebê, tá? Vou mostrar aqui bem para vocês, que tem uma fadinha negra, né? E essa fadinha, por que ela está aqui? Eu queria toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê no mundo das fadas para acompanhar, vamos dizer assim, seria uma fada anjo, né? Mas na verdade é uma fada bebê. Toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê. Ó, a Soninha chegou aqui, no mundo das fadas. Deixa eu colocar a Sônia aqui. Vamos lá, deixa eu convidar. Sônia. Peraí, gente, só um instante. Ué. Aqui. Pronto, entrando. Já eu acabo de contar a história da fada bebê, então. Ah, Ei, cadê você? Que eu não tô te vai. vendo, criatura. Cadê você, Sônia? Parece, tá tudo nublado, assim, você. Tudo nublado, né? Mas É, já. tem uma mancha colorida. Eu não sei se todo mundo tá vendo uma mancha colorida também. Mas tem uma mancha Ó, colorida aparecendo pra mim. Né? Deixa eu Tati. ver. Enquanto você tá. Bom, Eu tô só acabando de já contar uma entrei, coisa. mas eu não Você estou. entrou. Mas eu não estou aparecendo, Tati. Como é que eu faço? Quer sair e entrar de novo, Sônia? Não, vamos ver aqui, peraí. Agora ficou tudo azul, assim, meio Eu aparecendo umas também. coisinhas. Estão Eu... explodindo corações, a sua cara, Nossa! Sônia. Oi. Vou sair e vou entrar, Ana Tá Cláudia. Peraí. bom, sai e entra. Vou tirar você. Gente, a cara da Sônia entrar explodindo corações, né? Muito Sônia. Deixa eu botar ela aqui de novo. Vamos lá. Aqui. Sônia. Adicionar. Ah, é possível, né? Que ela tivesse com a câmera. Sônia, vê se você tá com a câmera Ah, câmera, virada de para você. repente. É, pode Vê se ela ser, pode tá. É, ser. pode ser Para isso. compartilhar Vira. a grande na escritora visualizadora. Inverte Tá. aí a sua câmera. Que aí certamente deve estar aparecendo. Ó, tá te conectando, eu acho. Tá rodando aqui como se algo estivesse conectando. Que engraçado. Não sei por que que você tá aparecendo. A gente. Ah, Ah, finalmente! Ei, foi, que foi. delícia! Eu já te Ah, apresentei, já te falei que. Já contei o que que você fez, já falei do seu tá. mestrado, já falei que Ah, você está com vinte e já, cinco anos obrigada. publicando, Ah, já meu falei que Deus. você. Já falei tudo da sua história. Mas eu estava Nossa, contando, Sônia, só para terminar. ah, Deixa eu só terminar uma coisa, porque eu deixei as pessoas no vácuo. Eu estava claro, contando claro. desse livro da fada bebê, esperando você chegar. Sim. Por que que Ah, ela, né, que toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê no mundo das fadas. E eu queria que que legal. tivessem fadas de absolutamente todas as cores. Então, todas as fadinhas, tem fada loura, tem fada ruiva, tem fada negra, tem fada, né, de todas as cores. E a família aonde a fadinha bebê foi chegar, Sônia, é uma família colorida, né? O pai é negro, a mãe é Sim, branca, e os bebês, sim. os irmãos gêmeos, cada um são de uma cor. Legal, Eu não legal. falo isso no texto. Eu não falo Sim, isso no texto. Eu pedi que a ilustradora fizesse esse trabalho. Eu brifei isso para ela, né? Eu falei, ó, foi a Simone Matias que ilustrou, e eu falei, Simone, eu quero que a família seja assim, eu quero que cada filho seja de uma cor, porque era a minha maneira de trazer essa reflexão para dentro de uma obra de alguém que não está no seu lugar de sim, fala para falar de uma sim. representatividade negra, mas que pode trazer essa reflexão para dentro das histórias.
E aí a história acaba entendi. indo para um lado muito engraçado, porque como tem que nascer uma fada bebê para cada criança, aqui só nasceu Sim, uma fada para os irmãos gêmeos. E aí foi uma sim, confusão danada. Né? Então estava, sim. enquanto eu te esperava, estava só contando essa história, né? Mas que coisa Ah, boa ter você aqui com a gente, ô, Ana né? Já Cláudia, é chega uma pulando alegria. corações, que é a sua cara. Pois é, menina. Então, a gente sempre tem aquela dificuldade com a rede, né? Porque é sempre um aprendizado e cada live é uma live, né? Cada encontro é um encontro. Com Então, certeza. eu quero dizer que eu estou muito feliz de você, é uma pessoa que eu considero muito, que admiro, não só pela tua obra, com a tua obra literária, mas também com a tua existência mesmo, uma pessoa generosíssima, uma pessoa Ah, muito que tem um coração de ouro, que está sempre pronta a ajudar as pessoas, sempre pronta a escutar, a acolher, a abraçar. Então, estar dentro da rede da sua amizade é uma coisa muito importante, muito bacana. Fico assim ah. muito feliz. Eu queria já, para começo de conversa, falar da sua importância dentro do cenário literário, né? Porque você já está mais anos na estrada do que eu. Quando eu cheguei com o meu menino Nito, você já estava na estrada, então você Sim. sempre teve um sorriso acolhedor, uma atenção, né? No meu caso, chegando para, né, para o mercado. Então, isso é algo que a gente não esquece mesmo, né, Ana Cláudia? Que eu acho que esse aqui é o movimento da própria vida, e eu tenho feito isso com as autoras e os autores novos que chegam. Eu acho que é isso. Para os que chegam, abraços e Sim, acolhimento. acolhimento é a palavra, né, É a Sônia? Eu acho que palavra, pois é. eu aprendi isso, né? Uma coisa que eu trago, né, com Marina Quintanilha, que foi uma pessoa extremamente generosa. A Marina, ela compartilhava o saber dela com a gente, né? Então, Uhum, era um uhum, bando de pirralha, vamos dizer assim. Marina já cuidava para ser nossas avós, né? Era eu, Sônia Travassos, aham. Nifa Parreiras, ali começando. E Marina acolheu a gente. Então, aquilo para mim foi não só a Marina, como o João Machado, né? E aquilo para mim foi de uma importância, porque eu falei, gente, eu preciso devolver isso, né? A Claro. gente recebe, a gente tem que passar adiante. Conhecimento é para ser compartilhado. Quanto mais você compartilha, mais ele cresce, né? Verdade. Então é E esse é o muito. movimento da vida, né? O Com movimento da vida, certeza. né? É esse. Você faz aqui, que faz ali, que outro faz e vai indo, essa corrente bacana do bem. Né? É exatamente isso. E você é isso também, né? Você é puro afeto. Você tem esse sorriso e essa risada gostosa, que é muito bom, né? Muito acolhedor isso tudo. Né? Mas a gente Legal. está aqui hoje para falar de algo que é muito importante, né, Sônia? Sobretudo nesse momento que a gente está Sim. vivendo. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi o teu lançamento na editora Projeto e vi a Uhum, NET colocando a preocupação dela de agora de ter uma representatividade maior dentro da editora uhum, Projeto, porque ela achava que não tinha, né? E começa com o uhum. teu livro, né? O É o Sim, Tambor de Crioula, né? A gente está sim, aqui sim. com a Eliane Debus falando que nós duas somos generosas e Você é você linda também, demais. também. Eu queria que você trouxesse Ah, para a gente as tuas reflexões, assim, um pouco, falando, né? Eu me recordo muito da importância do que foi o teu mestrado, né? O quanto que você, a gente uhum. falou muito sobre isso, né? O É, quanto que não sim, basta a gente estar aqui, o quanto que é importante a gente se munir de ferramentas para entender o que a gente faz e estar cada dia mais preparado para poder fazer o que a gente verdade, faz, né? verdade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas que estão, né, que toparam nos ouvir a nossa conversa, que não é Aham. particular, é uma conversa pública, né? Pública. E a gente vai falar do assunto que a gente gosta de falar, que é sobre literatura, que é sobre texto, que é sobre afeto, que é sobre amor, que é sobre as coisas que a gente escreve, que a gente topa corajosamente compartilhar, né? Então é muito Uhum. também generoso das pessoas darem o seu tempo para nos ouvir. Então eu sou muito grata e quero já me desculpar pela essa entrada aí que foi um pouquinho complicada, mas tudo bem. Então, Imagina! então, eu quero dizer, primeiramente, da questão da minha literatura, né? Desde que eu lancei O Menino Nito, que é um menino negro, né? A primeira versão foi essa, que
era da editora Memórias Futura, que foi uma editora Eu não que lembrava desde... dessa edição. Essa Olha, é a edição inaugural. Esse ano eu faço é, 25 anos de carreira, né, Ana eu Cláudia? falei Então, já. o Menino Nito, ele entrou, eu escrevi em 88. Em 88 eu escrevi Os Amores de Artistas, né? Olha. Que é aquele livro que ganhou altamente recomendável, e escrevi O Menino Nito, né? Isso em Nada, 88. Sônia, você ganhou autora revelação com aquele livro, não foi? É. Foi. Em 88, eu escrevi. Em 95 é que eu consegui publicar. Eu Olha, publiquei pela a editora Memórias Futuras, que ela fez ousadamente, no ano de 1995, ela fez uma coleção chamada Orgulho da Raça. Nesse Orgulho olha. da Raça, ela trouxe alguns escritores, né, o Rogério e tal, trouxe a Heloísa Pires para fazer toda a costura dessas 10 histórias voltadas para a criança, ou com imagem, ou com texto. No meu caso, o meu Nito, né, o meu personagem, já seria, de fato, um menino negro, porque era essa a minha Uhum. proposta, de ter um menino negro protagonista, porque eu achei muito natural eu ter um protagonista do meu primeiro livro, um menino negro, tal qual meus irmãos, tal qual minha família, meus vizinhos, meus alunos, então não Uhum. era para mim nada assim de outro planeta. A gente estava em 1995, onde as discussões raciais não estavam tão evidentes e tão fortes como hoje, até porque em 2003 a gente tem a Lei Hum. 10.639 que traz para todos os currículos de todas as escolas brasileiras, as públicas e particulares, a discussão, a reflexão, os saberes relacionados à cultura africana, relacionada à luta dos negros escravizados, coisa que na minha infância eu não tive essa oportunidade, eu Uhum. malmente ouvia falar de zumbi, era uma coisa muito distante, né? E a gente sempre estudava a pessoa negra sempre numa situação subalternizada, sempre Uhum. escravizada, sempre, né, acorrentada. E os livros de histórias de literatura voltado para a criança, você tirando assim o Menina Bonita do Laço de Fita, que tem muitas questões, hoje eu vejo que tem muitas questões, mas foi importante dentro Uhum. do cenário que ele foi apresentado. Então você tinha a Cissa Fittipaldi, que sempre trabalhou com isso, tinha o João Rufino, você tinha ou pessoas que já trabalhavam nessa linha, o próprio Rogério, o Andrade Barbosa, o Júlio Emílio Braz, que já tinha essa discussão, que Uhum. já trazia para dentro dos textos os personagens negros em protagonismo, em situação de conforto. Bom, mas eu estava apenas começando, né? E eu queria que fosse um menino negro e eu não conhecia nada do mercado. Eu era apenas não, eu era com muita alegria uma professora com 2 matrículas no município, muito feliz, porque fui muito feliz com os meus alunos nas escolas que eu trabalhei, e eu escrevi essas 2 histórias e batalhei. Então, em 95, foi na Bienal, a editora ela fez uma ambientação muito bacana dentro do stand, com motivos africanos. Então, foi uma coisa assim, muito linda, muito bacana mesmo, inesquecível. Uhum. Eu estava grávida do meu filho Rui, né, que hoje tem 24 anos, e aí eu lancei e fiquei toda feliz. Bom, ponto. O que o Nito me deu? O Nito me deu um portal. O Uhum. Nito, ele me deu porque eu não tinha, nessa época, um grande entendimento, uma profundidade, a não ser a condição real da minha própria existência, né? De ser uma professora, de uma família humilde, né? De uma família negra, entendendo hoje, mais do que nunca, depois do mestrado, eu entendi bem a minha condição. E eu não tinha grandes fundamentos, porque esses Sim. fundamentos e esses saberes não circulavam pela vida, Não, de maneira de alguma. maneira nenhuma, né? E aí, Ana Cláudia, o Nito me obrigou a estudar, porque eu comecei a fazer palestras, comecei a sair pela vida fora para falar do meu livro Nito, do meu primeiro livro, de uma escritura que estava chegando, trazendo uma história interessante, no sentido de que o menino ele é um chorão, engole choro e tal, mas é um menino bonito, é um menino negro, é protagonista, está bem vestido, está amado, tem mãe, tem pai, Uhum. tem médico em casa. E eu fiquei assim muito tocada
com tudo que o Nito me deu, né? E fui para os lugares, as pessoas me perguntavam muita coisa, eu não tinha o entendimento profundo, né? E fui buscar, fui estudar, né? O Nito me ajudou a estudar, a entender, e ele me abriu várias portas, me deu muitos amigos, pessoas queridas que eu trago assim com muito amor no meu coração, como o próprio Júlio Emílio Braz, que ele conheceu o menino Nito, texto, numa editora de uma amiga dele, e ele entrou em contato comigo, a gente se conheceu, foi o Nito que me deu, entre aspas, a amizade com o Júlio Emílio, me deu a amizade com o Rogério, a Cristina Azevedo, e ele foi ampliando. A editora deixou de existir, e em 2002 eu relancei o Menino Nito na editora Palas, que foi o meu primeiro livro na Palas. Hoje eu já tenho praticamente vários, uma dezena. Né? Tem uma dezena de títulos. Nesse momento, está em produção o Dragão do Mar, né? Que é um herói negro do Ceará. Né? Que o Dragão do Mar, ele faz a greve dos jangadeiros, e é um histórico, né? Isso no final do século XIX. E eu estou toda feliz, porque eu adentrei na Palas com o Menino Nito em 2002, ainda antes da lei. Então, eu fico muito confortável, porque a lei... Você não começou por conta da lei, né, Sônia? A lei veio depois, você já militava nisso, né? Vamos dizer, porque o Nito me deu essa oportunidade, né? E eu pude entender, e assim, eu não busquei isso aconteceu, e eu abracei. E eu fui abraçando ao longo. Por exemplo, o Meus Amores de Artistas, ele é um livro que ele foge um pouco, esse que era das Paulinas, que ganhou o prêmio, com ilustrações lindíssimas do Odilon, lindíssimas. No entanto, o olhar é um olhar europeu, né? Os Amores de Artistas, ele tem uma pegada eurocêntrica. Isso é um fato, né? Mas isso você diz pela ilustração. Pela ilustração, porque é inclusive porque o Odilon na época... O texto em si, ele não fala absolutamente nada. É um texto que ele pode em qualquer lugar. Sim, razão pela qual ele, neste momento, está sendo ilustrado dentro da minha militância, dentro daquilo que hoje eu penso, né? Que é importante você ter personagens negros dentro da literatura, da minha literatura. Né? Eu queria só pontuar uma coisa, Sônia, lógico, pois não, que acho que é importantíssimo para quem está assistindo a gente entender que quando você e eu começamos, né? Eu 28 anos atrás, né? Estou comemorando 28 anos esse ano, você 25, é uma era pré-internet. Então não tinha esse protagonismo hoje que você acabou de lançar, pá, você joga na rede. Instagram, Facebook, o livro Twitter, nem nasce. O livro nem eu lancei o Tambor de Crioula, nem ele está saindo do forno agora. Exatamente. Então eram outros tempos, né? Eram tempos que você realmente precisava, além da militância do que a gente colocava nas histórias, sim, claro, era ter que sair literalmente de livro debaixo do braço. E eu me recordo que os primeiros livros que eu lancei eram convites impressos que se mandava para casa das pessoas. Nossa! Isso nem existe mais hoje, né? Hoje é um flyer virtual. Era muito lindo. Então é importante mostrar, assim, num curto espaço de tempo, quantas mudanças. Então hoje, na hora que você lança o Tambor de Crioula, que você lançou antes dele chegar, né? O livro já existe, já tem um flyer, já tem um público até, já tem um book trailer, né? Já de repente tem um book trailer, já tem toda uma dinâmica em relação ao livro, que naquele momento era muito mais difícil. É verdade. Era muito mais complicado que a gente colocasse o livro existindo, as pessoas conhecendo. Então a gente dependia, né, muito daquele trabalho boca a boca, né, o divulgador que ia na escola, que é fundamental, que é importantíssimo, mas era praticamente uma das únicas
né, fonte de divulgação era essa, né? Era muito É, mais e complicado. hoje, e hoje a gente tem um nível de exigência de quem vai à escola que seja um conhecedor, mais do que Sim, você desenvolver o hábito, né? Que é a palavra horrorosa, é você desenvolver o gosto. E esse é um trabalho também que é desenvolvido também com os professores, especialmente. Então, os professores hoje, eu vejo que eles estão muito mais preparados do que antigamente, porque eles sim. estão muito mais afetados, eles estão muito mais com formação em serviço, voltada para a questão da leitura. A gente tem aqui no Rio, né, o Salão do Livro, ao longo de muitos anos, né, e que Muitos isso anos. fez um trabalho assim de formação e parceria junto às escolas públicas, municipais e estaduais. Então, isso fez com que esse professorado, esse alunado, tivesse contato com os autores, com os livros, com a feira Uhum. literária, independente da questão da Bienal, que é Sim, que é de completamente um ano diferente. sim, e que é um ano sim, um ano não. O Não, e Salão que do é muito Livro, diferente, né, Sônia? Porque o sim, em todos salão, os ele é sentidos, voltado para crianças e para jovens. crianças Então, e jovens, a gente que exatamente. acompanhou todos os salões, você Nossa, via a todos diferença do eles. primeiro e para o Nossa, último, né? A sim, diferença de sim. público, de De público, perguntas, da formação de sim, leitor. sim, e esse é um trabalho, né, que a gente sabe que foi um trabalho de formiguinha, de parceria Uhum. juntas às coordenadorias, junto à secretaria, eu posso falar isso bem à vontade, porque além do meu trabalho de escritora, eu tive a oportunidade de trabalhar no nível central, né, com a Simone Uhum. Monteiro, lá no nosso departamento, e que eu tinha naturalmente um link com as escolas, e eu via essa parceria da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil junto à formação de professores, com pessoas Sim, como o Durucu, como a Ninfa, né, que traziam para dentro das escolas, né, em todas as escolas, porque o Rio de Janeiro ele tem muitos Rio de Janeiro dentro do Rio de sim, Janeiro, né? Então, em escolas longínquas, você tinha uma formação de grupos, né? O próprio Raul Machado, né? Foi sim, vários a autores Piedade, foram. né? Foi a Diodoro, né? Então, você tinha Campo Grande, os núcleos onde esses profissionais iam falar de leitura, iam falar de poesia, iam falar de formação, iam Sim, dizer com todas as letras, jamais deem uma prova de um livro de literatura. Usem outro texto, mas o texto literário não. O texto literário não precisa ter prova. O texto literário vai dar para a sim, criança a questão de uma formação para a vida. Né? E a questão sim. racial, né, ela perpassa também essa formação. Né? E Uhum. aí a gente tem, por exemplo, em 2004, dentro dessa formação pela literatura, né, e também perpassando pela questão racial, a gente tem a Cor da Cultura, que foi um projeto maravilhoso do Canal Futura, onde a gente teve os livros animados, voltado para a temática negra. Então Que foram legal. 30 livros selecionados com a temática. Eu tive a alegria de ser contemplada com o meu menino Nito, que tinha acabado de chegar em 2002. Em 2004, ele ganha as telas, né, do Que Canal legal. Cultura, e hoje ele está acessível, né, esse projeto, ele está acessível, é só qualquer professor pode, de qualquer lugar, pode acessar o Canal Futuro e pegar. São 30 livros com a temática, né? Que Com legal. personagens negros, selecionados, com o dedo da fundação. Então, a gente tem muitas ações, né? Voltadas para a formação. Aí teve tinha um projeto maravilhoso, o Ateliê do Artista, lembra do Ateliê? Nossa, me lembro. Aquilo um espetáculo, né? Então, Acho que vale a pena a gente contar, Sônia, para quem não sim, conhece, o Ateliê do sim. Artista, gente, era um projeto que era ligado à Fundação Nacional do Livro Infantil com o jornal O Dia, no primeiro Uhum, momento, né? Então, uhum. eles montavam em determinadas. Primeiro foi na Ilha do Governador, depois foi no Jardim Botânico, E o depois no Museu do terceiro no Trem, Museu do Engenho de Trem, Dentro. isso aí, no Foi Engenho de lindo, Dentro, lindo, né? lindo. E os escritores e os ilustradores, eles eram convidados para falar do seu processo criativo. As Uhum. crianças
tinha um momento com o escritor, aí tinha um lanche, um momento com o ilustrador, e com quem eles acabavam, eles ganhavam um livro daquele escritor ou daquele ilustrador, Autografado, autografado. autografado. Então era E o demais lanche era maravilhoso. Sim, e antes os livros iam para as escolas, de maneira que quando os Uhum, alunos chegavam, eles já sabiam quem a gente era. A gente não caía de paraquedas nem eles. Podia acontecer de uma vez ou outra. E eu me claro. recordo de que 10 anos depois do primeiro ateliê do artista, ainda com o advento do Orkut, eu Uhum. recebi uma mensagem de uma menina dizendo que eu certamente não me lembraria dela, mas que eu, ao dar um livro para ela de presente em 2009, no ateliê do artista, e tendo falado as coisas que eu falei, eu mudei a vida dela e ela estava fazendo letras e Olha era que uma super beleza. leitora. Eu falei, meu Deus, olha a nossa responsabilidade, Mas é né? isso, essa é uma experiência de leitura marcante na vida dessas crianças, crianças de escola pública. Eu Sim, lembro, eu não, infelizmente, nessa época, eu não era uma escritora que, enfim, eu não fui contemplada como escritora, então eu fui como elemento da secretaria para observar, para acompanhar esse projeto, e eu teve momentos que eu chorava. Eu me lembro da Regina Yolanda, aham, ela falando, olha, eu nunca esqueci, ela, porque os ilustradores, eles faziam oficina, mas uma oficina sim, assim, de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Aí eu me lembro da Regina Yolanda, para quem não conhece, Regina Yolanda, uma grande ilustradora, ela ilustrou muitos livros da Lígia da Lígia Bojunga, Bojunga. uma ilustradora de grande naipe, assim, uma pessoa muito fina no trabalho, e ela dizia para as crianças, essa eu nunca esqueci, ela dizia assim, vamos desenhar uma árvore. Mas como que vocês desenham uma árvore assim? Mas não é possível. Vocês precisam andar pela rua e olhar a árvore. Olha, eu nunca vi uma árvore assim. Porque uma árvore pode ser do jeito que eu imaginar, pode ser do jeito que eu quiser, mas eu preciso conhecer. Vocês têm que sair disso. Não botem aquela É. árvore assim, assim. Tem milhões de outras. E eu fiquei achando tão interessante ela falando daquele jeitinho dela, as crianças, a gente falou, puxa, mas vamos pensar. Dá uma olhadinha, vê se você não vê nenhuma árvore. Vê se tem alguma árvore que você tenha visto que parece com essa. Essa parece igual a dele. Quantos conceitos ela estava passando aí, né, Sônia? Passando de uma Da forma. diversidade. Olha isso. Né? Da diversidade da Exatamente. árvore, mas está falando da vida, né? Da vida. Isso é Então, incrível, né? e é uma experiência marcante, porque as crianças estavam tendo a oportunidade, além de ganhar um livro de qualidade, né? Elas estavam ainda em contato com os criadores dos livros. Então, isso é muito Uhum. mágico para uma criança. Eu passei a minha infância inteira, eu nunca vi um escritor. Os que eu Ah, conheci estavam todos mortos, né? Na eu também mesma não tinha isso conversa, quando eu era criança na escola, né? né? Mas então, Ana Cláudia, então essa questão racial, ela é uma questão que hoje, eu digo que hoje é a pauta do mundo, né? A gente Uhum. pode considerar isso, a questão racial hoje é a pauta do mundo. E é muito bom que seja a pauta do Sim, mundo, né? Não pelos motivos que ela se tornou, né, a pauta do mundo. No entanto, é importante que a gente entenda que o racismo é estrutural. E quando a gente sim. fala que o racismo é estrutural, ele está impregnado nas relações e nas convivências. Ele está, inclusive, em nós mesmos. A gente Uhum. tem que ter coragem de perceber que nós fomos criados, trabalhados com esse racismo e que, por vezes, a gente precisa se desconstruir e isso a escola tem esse compromisso, né, de não Uhum. permitir que nenhuma criança, não permitir que nenhuma criança se sinta desconfortável porque ela tem a pele mais escura. E, Sim, infelizmente, aqui no nosso Rio, aqui, nas imediações de sim. onde eu moro, que eu moro aqui no Catete, né, em Laranjeiras e tal, então aqui, nesse radar de Laranjeiras, a gente teve, ao longo de um ano, alguns episódios de algumas escolas ditas boas escolas, né, bem entre aspas, Uhum. eu até questionaria, porque eu acho que uma boa escola é quando você realmente percebe a questão da diversidade e trabalha isso, e tem coragem de focalmente Sim, trabalhar isso para ter um bem, sabendo que tipo de homem você deseja formar.
né? Uhum. Então é importante que você ofereça, que você trabalhe com letramento racial, que você traga esses saberes. E outra coisa, entender que racismo é crime, Sim. tá? E entender que você pode trabalhar uma educação antirracista pautada, inclusive, numa questão legal, porque a 10.639 ela está aí exatamente para subsidiar o professor, né, e as escolas como um todo, para que trabalhem esses saberes. Trabalhem os saberes da cultura, da vida, Uhum. das inteligências, entendendo que, quando eu era criança, eu nunca... ninguém me contou da luta dos escravizados. Não, ninguém nunca me contou da revolta do Malê, da Não. Chibata, de Dragão do Mar. Ninguém nunca me falou que existiu uma mulher chamada Esperança Esperança Garcia, que ser escreveu uma linda. carta em 1770. Ela, uma escravizada piauiense, escreveu uma carta falando dos maus tratos. Ninguém nunca me falou de Zumbi dos Palmares, né? Uhum. Desse Zumbi, os Palmares é na Serra da Da Barriga, em barriga. Alagoas, né? Eu estive lá com meu marido há uns 2 anos atrás. É um lugar mágico, é uma coisa assim Ah, eu muito imagino. forte, né? Foi um quilombo, né? Que durou um século. Você imagina a resistência. Então, existiam as associações, existia a resistência, existiam as Uhum. inteligências e os talentos. No entanto, um país que não se quer negro, não se quer, não, não, quando se olha no espelho, não gosta do que vê e busca uma outra imagem que não é a que quer, não é a que tem, Uhum. isso cria um desalinhamento, né? Esse desalinhamento é que faz com que a gente não encontre, por exemplo, pessoas negras em situação de destaque, em situação, claro que a gente encontra, mas não o Sim. suficiente, né? Então, a gente chega nas escolas públicas e a gente encontra nas escolas públicas, por exemplo, diretores, coordenadores, supervisores, né, Uhum. negros, lindos. No entanto, quando a gente vai no campo das escolas privadas, raramente a gente encontra Raramente. um coordenador negro, uma professora negra, ou raramente. Por quê? Exatamente porque dentro do privado, assim como as empresas, né, as não públicas, você Aham. precisa de entrevista. Então, o cara pode ter um bom currículo, mas a cor da pele dele vai, Infelizmente. infelizmente, né, por ser um país racista, né? Eu tenho trabalhado muito, tenho estudado muito desde a minha dissertação, aliás, eu já venho estudando Sim. ao longo, né, desde o NITO, e fui aprofundando, e a dissertação do mestrado, e até topar fazer um mestrado em relações étnico-raciais, me deu um olhar mais fundo, né, Com mais certeza. profundo, menos raso, né? E hoje eu me sinto totalmente comprometida de partilhar esses meus saberes em todos os espaços, né? Inclusive com os amigos, com as amigas. Hoje eu recebo muitas solicitações de pessoas queridas e até pessoas anônimas, desconhecidas, me pedindo opiniões Entendo. sobre textos, sobre imagens de textos, qual é a minha opinião. E eu sempre pergunto se a pessoa deseja que eu seja sincera, Ah, né? sim, isso é importantíssimo. Às vezes eu Porque pergunto assim, a minha filha, ela falava sempre assim, quando alguém perguntava uma opinião para ela, ela dizia assim, você quer ouvir o que eu acho ou o que você quer ouvir? Né? simples Mas eu assim, queria né? voltar num ponto, Sônia, que você falou, só para a Sim, gente não perder, claro, porque a lógico. Eu gente que falo muito, eu milita, falo não, muito. eu tô aqui para costurar essa fala, Lógico, assim, pensando lógico. alguma coisa daqui e dali. Né? Que É. assim, quando a gente pensa a escola, né, que é um local que a Uhum. gente milita muito, né? Aham, Tanto eu aham. quanto você somos professores, podemos não estar Sim, mais nesse momento, mas sim, somos, sim. né? E Uma uma vez vez professora, sempre professora, professora. Sempre mas é porque professora. tá na sua vida, tá na sua cabeça, tá na sua Lógico, atitude, tá no seu olhar para o mundo, né? é Quando a verdade. gente tem uma escola, né, seja ela pública ou particular, onde existe um caso de racismo e alguém fecha os olhos, isso é uma loucura, porque às vezes aquilo acontece debaixo do olhar de um educador.
e a pessoa prefere fingir que não viu, porque é uma coisinha ali, e deixa para lá. É, É uma criança. Não, é ali que se educa, é ali que se fala, naquele momento que você tem que parar e trazer uma reflexão, né? Porque pode acontecer? Pode, porque pessoas são pessoas, né? A gente não tem como medir quem você matriculou ali na sua escola. Você não tem como saber quem é aquela pessoa, aquela família que está chegando ali. Mas a partir do momento que um grupo de crianças, ou um grupo, né, sejam crianças ou jovens, fazem, né, cometem um ato racista, tem alguma atitude em relação a alguma criança ou algum jovem, e a escola não se posiciona, isso é que é um grande problema, isso é um grande equívoco. Porque a é. escola, ao se posicionar e tomar uma atitude digna e correta, né, mas aí a gente vai estar tendo que É, desconstruir é uma verdade. série de E coisas, é né? doloroso, né? É muito importante que não seja permitido que Sim. nenhuma criança, que nenhum adolescente, que nenhum adulto, mas mais ainda as crianças e os adolescentes, especialmente, que sejam, sofram racismo, né? Do jeito que a gente escuta, que a gente vê, que a gente Sim. lê. Por quê? Porque isso é uma morte. Porque a criança, se ela não tiver uma estrutura familiar que dê Boa. conta, né, essa criança ela pode silenciar para sempre. Uhum. Ela pode não desejar mais se expressar. Todo o seu talento, todas as suas inteligências, ela pode, né, abafar, ela pode ficar, né, reprimida. É muito cruel, é muito cruel. Ou E até eu mais acho, tarde, né? Mais tarde chegar num grau de uma depressão, né? E sim, atentar contra a sua própria vida, porque caiu num é, fundo de um poço que não teve sim, acolhimento, né? A palavra que você chegou sim, trazendo sim, acolhimento, né? sim, sim. Quando não há o acolhimento, é Ela muito não foi grave. protegida. A Sim. escola, ela tem um compromisso de proteger as crianças, todas as crianças. É muito importante que a criança seja amada, seja respeitada, e esse é um trabalho que deve ser feito com todas as crianças. Então, as minhas histórias hoje, eu tenho quase 60 livros, você vai encontrar, na esmagadora maioria, eu devo ter assim, 95% da minha obra com personagens negros em protagonismo. Então, é muito importante que as famílias tenham coragem de olharem para elas mesmas e verem como que elas estão formando as suas crianças. Porque se Uhum. a criança ela percebe que dentro da convivência dela as pessoas negras estão numa situação de subalternidade sempre, ou vamos colocar, em posição de um trabalho mais simples, não tem, Uhum. se é apenas o motorista, se é apenas, não tem uma relação de ordem de um amigo da mãe ou uma amiga, ela vai Como que ela crescer, cresce, né? né? Ela Exatamente. cresce sem ter essas referências. E aí, quando ela chega à escola, se a escola reforça essa, esse distanciamento do trabalho e da vivência e da maravilhosa experiência com a diversidade, então ela fica tudo muito estranho. Por isso que eu acho que os livros voltados para a temática negra, no caso, eu estou definindo a minha literatura, eu escrevo literatura negro-afetiva, então a criança que tem a oportunidade de ler livros do Rogério, do Júlio, muita Georgina Martins, Heloísa Pires, gente que está escrevendo, Munduruku. A criança, ela abre o leque dela. Se ela não tem a convivência, ela pelo menos sabe que existe dentro de um livro um menino que tem família, que está bem Sim. vestido, que tem médico em casa, que tem história para contar, né? Ele não é o outro, né? Ele é alguém que faz parte dessa nossa sociedade. Então, Isso que você está assim, falando é tão importante, Sônia, porque um dos livros que eu lancei esse ano, que é o Caçadores de Lobo uhum, Mal, que é uma grande brincadeira, aham, a Vanessa Presoto, ela fez várias crianças e tem uma menininha negra, né? E aí a aluna de uma amiga minha que faz um trabalho como fono, ela lendo para a menina, e lendo agora nesse momento à distância, né? Porque ela está aham, fazendo um trabalho para criança virtual, né? Disse que aham, quando ela só abriu
né, mostrou a ilustração, ela começou a gritar: olha, olha, sou eu estou no livro. Como é importante isso, né? Que é a Essa é representatividade. a Exatamente. representatividade negra Então, mesmo positiva, eu né? que não, né, que não estou no meu, né, lugar de fala, vamos dizer assim, eu posso pedir para os meus ilustradores trazerem isso. Eu vou colocar os meus personagens, né, dentro desse protagonismo, porque eu acho que a gente tem que trazer para dentro da literatura, não de uma forma didatizada, porque não é isso que a gente Claro, faz, né? A gente está trabalhando com literatura, que é outra coisa muito claro, diferente, claro, né? claro. Personagens protagonistas. E aí, falando até no didático, eu me recordo, Sônia, que não vou me lembrar agora exatamente o ano, que começou também uma obrigatoriedade das ilustrações nos livros didáticos terem que ter as diferenças. Então, tinham que ter Sim. crianças É por negras, conta indígenas. da Sim. 10.639 que deu uma mexida. Agora, Ana Cláudia, eu queria chamar você a uma reflexão, assim como quem está nos ouvindo. Você veja Bora? bem, o que a criança falou, né, é que ela se encontrou de forma positiva, ela ficou tão feliz que ela se expressou essa Sim. alegria e essa felicidade, que foi a mesma felicidade que eu vi um menino lá em Contagem, né, numa cidade de Minas, numa escola, e o menino levantou, né, e falou assim, todo cheio, todo feliz: o Mito é igual a mim, mas ele Ai, falou que tão feliz lindo. que eu chorei, eu fiquei muito Imagino. emocionada. E aí, e vai ao encontro do que você falou dessa menina. Agora você veja, ao contrário, Uhum. também. Então, existem, por exemplo, alguns autores consagrados, respeitados, que o tempo fez com que ele chegasse até os nossos dias. E esse autor, né, especial, que eu não vou citar o nome, ele tem, dentro da sua ambiência de convivência, pessoas negras que são xingadas, que são humilhadas, que são ditas de fedidas, que cheiram, que são macacas, são xingamentos explícitos, não Uhum. só na imagem, né, mas Ei, travou um pouquinho. Ei, Sônia travou. Será que travou para todo mundo? Ou só a Soninha? contando para todo mundo, e aí eu estou na minha escola e dou de cara com um livro desse autor, que todo mundo diz que é ótimo, que tem até programa na televisão, e eu vou ler. E quando eu vejo, já destravou. Quando eu vejo, Destravou, destravou. destravou. Quando eu vejo, ele está chamando uma mulher que é igualzinha à minha avó, de macaca, de fedida, de coisa ruim, e que tudo que acontece de ruim são as pessoas negras desse sítio. Veja, ao contrário, é isso, são as formações de mentalidade. Sabe por quê, Ana Cláudia? O que você faz, o que eu faço, e que todos os autores fazem, são formação. Nós formamos pessoas, mesmo Uhum. sem ter o desejo explícito. A pessoa que viaja numa história que eu escrevo, a criança que viaja numa história que você escreve e que tem oportunidade de dialogar com tantas outras histórias de tantos outros autores que escrevem, elas se colocam, elas se jogam, elas jogam os sentimentos, que dialogam com o sentimento de quem escreveu. E nessa conversa gostosa, ela viaja e ela cresce, ela vai formando conceitos, vai formando valores, vai ratificativa de liberdade de pensamentos. Então, é muito triste, né, quando você tem essa possibilidade de perceber, né, o malefício que uma obra Uhum. que não tem uma preocupação com essa diversidade, que, digo para você, ainda hoje nós temos muitas coisas, muitos livros um pouco, vamos dizer assim, equivocados. Não basta ter
personagens negros. Não basta só isso. Sim. Tá? É preciso que a pessoa saiba do que está falando. É preciso ter um olhar crítico. O que que esse personagem, por exemplo, a questão do cabelo. A questão do cabelo é a grande questão. Mas para falar de cabelo, tem que ter um cuidado. Quando for desenhar o Uhum. cabelo, tem que ter o cuidado. Né? Então, tem muita coisa no mercado, né, que a gente tem que olhar de uma forma muito, 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 muito crítica, porque ela, ao invés de ter esse caráter formativo, ela pode desinformar, pode criar uma situação de desconforto para a criança negra, porque se vê mal representada, se vê, né, numa situação ruim. Então, eu penso que a gente tem uma responsabilidade. Eu hoje, Não, eu acho que a gente tem uma eu, responsabilidade muito grande, muito grande, Sônia, um sabe? compromisso, responsabilidade com os Um nossos compromisso com o leitores. que você coloca, porque quer queira, quer não, a gente está lidando ali, né? Nós somos formadores de opinião para aquelas crianças e para aqueles jovens. Sim, O que aquela de criança vai valores ler, mesmo, né? De sim, que valores. valores eu quero passar para o outro. Então, eu sou uma pessoa que eu optei na minha obra, por mais que eu traga uma história que tenha uma dor, vai ter uma saída para aquela dor. Eu não vou Claro, deixar aquela claro, criança sem uma saída. Eu não vou deixar aquele claro, jovem. A saída pode não ser, né, o mundo, né? Ui, que lindo, maravilhoso, mas vai ter uma saída, por exemplo, a história de claro, Clarice, que a menina tem um claro, abandono por parte de mãe. A menina sofre horrores. A menina passa 10 anos da vida dela, né, ouvindo a mãe dizer: você só nasceu porque eu não tive coragem de te tirar. Então pensa, uma criança de 10 anos passar a vida dela, 10 aninhos da vida dela ouvindo isso. Né? A mãe faz uma coisa que faz, que eu não vou contar o que é que ela faz, porque as pessoas vão ter que ler para descobrir, né? E aí vai aparecer uma tia. Claro que a tia não vai mudar a vida da menina da noite para o dia. É um processo de conquista do afeto também, né? Então a exatamente. gente dar para o outro a oportunidade de você reconstruir uma história, mesmo que a sua história, né, seja uma história de dor. Você está falando nisso, eu estou pensando aqui que dá para fazer um paralelo, né? Quando a gente pensa na questão LGBT, como que os Sim, personagens eram apresentados nas novelas no passado? Extremamente sim, caricatos, caricato, sim, claro. sempre caricatos, né? Então o Sim, gay era sim, sempre caricato. Né? Você sim, pode ter tudo, você pode ter, mas não tem só aquele modelo, você tem milhares de claro. outras. Né? Lógico, Então, claro. são discussões que cada vez mais a gente tem que trazer para dentro dos livros, né, de uma forma gostosa, com uma boa história sendo contada, mas para que as pessoas possam entender, Claro. conviver, né? Claro, claro. E essa questão do afeto, né, é uma questão muito importante. O importante é que a criança ela não tenha nenhuma dúvida do afeto que ela tem. Que esse afeto seja do tio gay, seja da tia, seja, né, da tia que não é gay. Não importa. A coisa Afeto. mais importante é que a criança tenha perto dela gente que tenha projeto de sucesso para ela. Que seja a mãe, que seja o pai, que seja a tia, que seja o avô, que seja o primo, não importa. Isso é que faz a diferença. Eu queria só Uhum. falar do meu livro, Palmas e Vais, né, que é um livro autobiográfico, né, que eu expresso essa coisa de ter um sucesso. A minha mãe tinha um plano de sucesso para mim, junto com a minha tia, e Palmas e Vai. Conseguiu, E, conseguiu. acho que sim. Está explantando. E Palmas e Vais foi uma experiência também que eu tive, e que no mestrado, que a minha dissertação foi autobiográfica, né? Então eu entrei em contato com algumas histórias, e Palmas e Olha. Vais, que eu tinha, assim, eu tive uma experiência, já te contei, que eu tive uma experiência de remoção, né? Aos 11 anos eu fui removida da favela que eu morava, fui para o conjunto residencial, eu tinha cortado cabelo, eu usava trança, nunca tinha cortado cabelo, eu mudei de corpo, e aí eu fui para uma festa de uma escola, da minha escola nova, eu tinha acabado de chegar, eu me mudei em 8 de abril, dia 16 de abril já foi o meu primeiro dia, e quando chegou lá para junho, que é a festa junina, não deu tempo de fazer a festa junina, deixaram para julho, para agosto, e setembro misturaram com a festa junina e a festa da primavera, foi num clube, na véspera eu fiz uma dor de dente, eu tinha me tornado a sinhazinha da minha turma, eu toda feliz da minha vida, com meu dentinho inchado, meu tupete todo meio lá, meio cá, mudando de corpo, né, magra, um estirão,
E fui com a minha mãe, toda feliz da vida, para a festa junina, num clube, na minha primeira festa junina, né? Olha, Da escola nova. Fui de caipira, minha mãe mandou fazer uma caipira, né, para mim. Eu toda ninguém foi de perereca, caipira. ninguém. Porque a festa de primavera com festa junina, Oh, meu só Deus. eu. E quando eu fui receber o meu prêmio, né, que foi uma bonequinha toda felizinha, eu levei uma vaia de um clube inteiro. Até adulto me vaiava. Até autoridade me vaiava. Eita, E a isso minha mãe aí, isso é bateu muito palmas. sério. Isso é muito Isso é muito sério. E a minha sério. Isso é mãe muito bateu sério. palmas para mim. Isso Olha, foi o inaugural, foi o diferencial da minha vida. Eu tive que escolher ou as vaias de um clube ou ou as as palmas palmas da da minha sua mãe, mãe. numa situação de enfrentamento do desamor. Que é esse que é o plano. O plano é esse, é enfrentar o desamor. Uma mãe, um pai, um tio, Sim. independente das suas orientações, ele precisa estar a favor Precisa. daquela criança que está no seu radar. É isso, é um plano de sucesso. E a minha mãe estava ali, batendo palma para mim, como quem diz: eu estou aqui, porque eu te amo e Que você lindo. recebe a mim. Eu fiz Que o jogo. bom, né? Que bom, Fiz, que bom. e aí virou o Palmas e Vaias, né? Que eu conto essa história integral. Essa é uma história de verdade, né? Que Então, legal, Simone. eu queria contar isso nesse Eu momento. E é tô. logicamente que tem uma coisa de racismo nessa Cê... história, só para concluir, porque eu Aham, tinha ido para óbvio. um conjunto residencial e eu estava representando um grupo de pessoas pobres e pretas, E né? pretas. No caso, porque eu sou uma mulher negra, não sou mulher, sou mulher negra, apesar de não nem sempre ser lida como tal. E Uhum. eu era desse conjunto, né, o conjunto residencial, que eu fiquei lá até casar, e eu era muita ousadia eu querer ser assim a vinha da festa, né? E eu não se perdoou, não fui Mas que bom que perdoada. a sua mãe estava lá, né? Que bom, Ah, batendo palmas. É sim, isso, né? é Enfrentar isso, o desamor é muito bonita essa imagem, né? com Você está amor, falando né? isso, eu me lembrei, eu e o Antônio Chimené, que estamos fazendo um livro que se chama Por que que eu não Ah, consigo gostar dele, por que que eu não consigo gostar dela? E esse livro vai vir recheado de depoimentos. E tem alguns depoimentos que me fazem lembrar exatamente isso que você acabou de falar, só que não pensando hum, na questão racial, mas pensando, né, na questão ali de todo um preconceito em relação, né, à identidade, né, de gênero das pessoas, enfim. E tem um depoimento que é assim também de você chorar de emoção, né, que é quando o menino se afirma também, né? Naquele sim, ouvindo vozes extremamente preconceituosas, né, sim, chamando sim, o menino de viadinho e ele se reforça em outra sim, história e não nisso, né? Então, sim, sim. como é importante, né? Você acredita que a gente só tem 3 minutos? Ah, Sim, mentira! verdade, verdade, Ai, Ana né? Cláudia, você é muito boa, viu? Você Verdade, sabe menina. conduzir bem. Ah, eu adoro, 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 adoro mediar. Tenho uma saudade do Leitura em Debate, aquele programa que eu tinha na Biblioteca Nacional, Sim, né, que sim. era muito gostoso, né? É, Mas, então olha, Sônia, precisamos só dar tchau. te Ó, agradecer. posso fazer duas sugestões? De Pode, eu já Jamila, pedi o meu, tá? estou esperando Pequeno chegar Manual pelo Antirracista e Racismo Estrutural do Silvio Almeida. É importante, imprescindível, urgente, para a gente entender um pouco mais sobre os tempos sombrios que estamos vivendo, Eu acabei de. tá? Acabei não, já tem mais de 10 dias que eu já encomendei o meu manual antirracista, já deve estar chegando. Tô louca para ler, louca para ler. É Tá isso, né? Vamos certo. nos informar, vamos entender, Para não vamos falar parar, bobagem, né? exatamente. Eu ia falar para a gente parar de falar besteira, para É, a gente entender como contribuir de forma, né, correta e entender os amorosa. privilégios da pessoa branca, que tem privilégio sim, Uhum, entender, né? E abrir o caminho para a pessoa negra, para que ela possa se colocar, se expressar e caminhar. Né? com Que a gente não certeza, seja, que não permitir que ninguém seja pedra no caminho das pessoas negras, como com tem sido ao longo certeza. da história. Com certeza, vamos Tá? abrir, né? Vamos ser pontes, né? E não pedras, Sim, né? sim, Vamos limpar para a acolher. pessoa passar.
e ser feliz e ter sucesso, né? Queridíssima, muito obrigada por você ter Gente, muito aceitado esse obrigada, convite. viu? Eu Imagina, eu tentei na hora. vou deixar Tá gravada a live, né, certo, para quem tá quiser certo, assistir depois. tá E mais para certo, frente a gente marca novas conversas, tá né? Então, certo. obrigada, pessoal, que estava aqui com a Eu gente. que te Semana que vem, quem vai agradeço. estar aqui é o Jonas, Jonas Ribeiro, vai estar Ah, aqui bacana, conversando, bacana, né? bacana. Fala de Enfim, sexualidade, né? Muito bom. vamos falar de Gente, vários ó, assuntos. viva a Beijo, literatura, tô queridíssima. cheia de livros chegando, hein? E Ana Cláudia também, que eu tô Ah, com sabendo, certeza, com tá? certeza. Então vamos Então, lá, militante na leitura, lendo, aproveitando esses dias sombrios para ler, com escrever, certeza. colocar sentimentos no papel e ler bastante. E fazer coisas boas em prol do próximo, né? É verdade, isso faz Então, bem. beijo, querida.